Boa noite, meu nome é Felipe, vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Se encontra em 2 Coríntios 9. Que o Senhor esteja conosco do começo ao fim. Agradeço pela sua presença, Senhor. Vamos lá? A segunda carta de Paulo para a igreja de Coríntios. Antes da leitura do capítulo 9, eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon dessa carta. Visão geral do livro. Destinatários, autor e período da escrita. A igreja em Corinto começou com o resultado das atividades do apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, cerca de 51 a 54 depois de Cristo. 2 Coríntios 1:9. Ver comentários em 1 Coríntios. O estado espiritual dos coríntios era tão ruim que Paulo teve que escrever mais uma carta um tanto severa após a primeira. A primeira epístola é dirigida a todos os cristãos em todos os lugares, mas na segunda dirige à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, área grega na parte norte do Peloponeso. Sendo assim, a saudação já sinaliza o caráter diferente dessas duas epístolas. Paulo menciona seu próprio nome 8 vezes em sua primeira epístola aos Coríntios, mas apenas 2 na segunda. Primeiro, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 10, versículo 1. A sua autoria das duas cartas foi e ainda é quase unânime aceita, mesmo que por pesquisadores críticos. Alguns, porém, acreditam que 2 Coríntios 6, 14, 18 e 7, 1 e os capítulos 10 a 13, a carta de quatro capítulos, tem sido escrita por Paulo em diferentes momentos posteriormente inseridos. A alusão a essa epístola é feita desde cedo por Policarpo, cerca de 70 a 155 depois de Cristo. Na segunda metade do século II, Atenágoras cita a carta como sendo apostólica. Irineu, do 140 a 202, e Clemente de Alexandria, 150 a 215, citam a carta pelo nome, entre outros. A intenção de Paulo era visitar Corinto. 1 Coríntios 16, 5, 6, 16, 5 e 6, e 2 Coríntios 1, 15. Durante sua terceira viagem missionária, cerca de 54 e 58, o mais rápido possível após o envio da primeira carta, no entanto, provavelmente devido ao retorno de Timóteo a Paulo, 1 Coríntios 4, 17, 16, 10 e 2 Coríntios 1, 1, quando entregou a carta e trouxe de volta as más notícias de Corinto, Paulo decidiu desistir do seu plano e, em vez disso, primeiro enviou Tito a Corinto. Ele deveria verificar o desenvolvimento da igreja em Corinto, bem como preparar a arrecadação para os irmãos pobres na Judéia. 2 Coríntios 8, 6, já mencionado em 1 Coríntios 16, 1, 4. Foi a época que teve a fome na Judéia, principalmente em Jerusalém, e Paulo pediu ajuda das igrejas que ele fundou no mundo romano. Enquanto isso, Paulo havia deixado Éfeso, possivelmente por causa do tumulto descrito em Atos 19, 23 ao 41. Veja também 2 Coríntios 1, 8. Primeiro, ele pregou o evangelho em Troade. Aqui, Troade é a cidade de Lucas. É aqui que ele é convertido por Paulo. Depois, não teve paz de espírito para permanecer ali. Mudou-se para Macedônia, onde se encontrou com Tito. 2 Coríntios 2 ao 12, 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 2 ao 13. E o capítulo 7, versículo 6. Após seus relatórios, que continham tanto notícias boas como ruins, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios da Macedônia, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2 ao 4, a qual é provável que tenha sido levado por Tito a Coríntio. Aí é o capítulo 8, versículo 16 ao 18. Estima-se que essa segunda epístola aos Coríntios tenha sido escrita no final do mesmo ano que a primeira foi escrita, ou seja, 57 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. A segunda epístola aos Coríntios é considerada uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento. É um dos testemunhos mais pessoais de Paulo, juntamente com a Epístola aos Filipenses. Ao contrário da primeira carta aos Coríntios, esta não contém quase nenhuma passagem
intuitiva, mas que expressa os sentimentos pessoais de Paulo. Enquanto a primeira carta é caracterizada por autoridade e doutrina, a segunda dá mais ênfase aos motivos internos do serviço de Paulo ao Senhor. Por exemplo, 2 Coríntios 1:12, 5:14 e 12:19. E seu profundo desejo de ter essa unidade de espírito com os coríntios restaurada. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1:12, 6:1, 7 e 7:2. Por consequência, a palavra serviço pode ser encontrada 12 vezes nessa carta. As palavras encorajar e encorajamento, 16 vezes juntas, ou seja, com mais frequência do que nas outras epístolas de Paulo. Quando Paulo encontrou Tito, descobriu que muitas coisas haviam mudado para melhor em Corinto desde sua primeira carta. 2 Coríntios 7, do capítulo 7, do versículo 6 ao 16. A reunião, infelizmente, havia excluído o pecador mencionado em 1 Coríntios 5. Aí é mencionado na segunda carta, no capítulo 7, do versículo 8 ao 12. Paulo, portanto, exortou-os, mostrando-lhe graça, já que o homem havia chegado ao arrependimento. Capítulo 2, do 5 ao 11 da segunda carta. Nos 7 primeiros capítulos, ele escreve muito sobre as razões de suas ações, das quais o Senhor Jesus era a fonte da força. Aí, 1:20, 22, 2:14 ao 17, 3:18, 4 do capítulo 4, do versículo 4 ao 18 e capítulo 5, do 7 ao 21. Peculiaridades. Tito, o apóstolo Paulo o chama de meu próprio filho segundo a fé comum. Tito 1:4. Ou seja, Tito teria encontrado a fé no Senhor por meio de Paulo. Ele se tornou um colaborador próximo do apóstolo. No entanto, é estranho que Lucas não mencione seu nome em Atos, mas 9 das 13 ocorrências no nome de Tito no Novo Testamento são encontradas na segunda epístola aos Coríntios. Aí no 2:13, 7:20, 7:6, 7:13, 7:14, 8:6, 8:16, 8:23 e 12:18 duas vezes. Tito é mencionado pela primeira vez em Gálatas 2:1-3. Paulo e Barnabé o levaram de Antioquia para Roma quando se encontraram lá com os outros apóstolos e anciãos para discutirem sobre a lei. Aqui é o episódio que acontece em Atos 15, que é o primeira reunião dos cristãos, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que aí eles definiram que os cristãos não precisam guardar o sábado, eles não precisam não comer certos alimentos, eles só não podem ter relações sexuais fora do casamento, imoralidade sexual, comer comida oferecida aos deuses e também com sangue. Aqui aprendemos que Tito era de origem grega depois que a primeira carta foi enviada aos Coríntios a partir de Éfeso. Paulo enviou Tito a Coríntios, 2 Coríntios 12:18, para examinar as coisas. Pouco depois, eles se reencontraram na Macedônia, depois que Paulo esperou em vão por Tito em Troade, 2 Coríntios 2:13, 7:6 e 7:13, 14. Então Tito e os outros 2 irmãos viajaram mais uma vez para Corinto, levando a segunda carta, 2 Coríntios 8:6, 8:16 e 8:23. Alguns anos depois, Paulo escreveu uma carta para Tito, carregando o nome dele. Naquela época, ele morava em Creta e recebeu várias instruções em relação às ordens nessas igrejas locais. Finalmente, Tito é mencionado mais uma vez na última carta de Paulo, 2 Timóteo 4:10. Ele havia ido para Dalmácia até o fim. Tito foi um fiel servo de Paulo. Relacionamento entre Paulo e a igreja de Corinto. Analise a elaboração da primeira carta de Coríntios nas peculiaridades. Então, se algum dia, até o final do ano, eu trazer alguma leitura de a primeira carta de Coríntios, eu vou ler essas peculiaridades. Mas para não ficar longa, eu deixo para lermos juntos quando eu ler algum capítulo da primeira carta aos Coríntios. E aqui tem a visão geral que todo livro da Bíblia, nessa Bíblia de estudo chamada Spurgeon, tem, mas eu só lerei o capítulo 9, que é a leitura de hoje. Capítulo 9, a graça de ofertar bem. Então, tem uma frase de Spurgeon sobre esse livro: que eu não me esforce para entender o infinito, mas que gaste as minhas forças no amor. O que não posso ganhar com o intelecto, posso possuir com a afeição. E deixo isso me bastar. O preconceito, ó preconceito, 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 quantas destruístes? Homens que poderiam ter sido sábios permaneceram tolos, porque pensaram que eram sábios. Muitos julgam o que o evangelho deve ser, mas não perguntam realmente sobre o que ele é. Eles não veem a Bíblia para
obter seus produtos. Eles não veem a Bíblia para obter seus pontos de vista sobre a religião, mas abrem este livro para que encontrem textos adequados às opiniões que apresentam. Eles não estão abertos à força honesta da verdade, portanto, não são salvos por ela. E aqui nós terminamos a leitura da introdução da Bíblia, da segunda carta aos Coríntios. Agora nós vamos ler na versão da Bíblia King James atualizada. Essa Bíblia Spurgeon é da versão 1611, então a versão atualizada ela tem uma linguagem um pouco mais fácil. Então vamos falar sobre ofertas. Lá ele tem o versículo e provavelmente você que está numa igreja bíblica sempre ouviu que é 2 Coríntios 9, capítulo 6. Mas vamos ler ele inteiro. Orientação quanto à coleta. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil a fim de que estejam preparados, como afirmei que de fato estariam, a fim de que alguns macedônios foram comigo e os encontraram despreparados. Nós, para nós não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir esses irmãos que vos visitem e preparem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida para que estejam pronta como oferta generosa, não como algo arrecadado de avareza, semeando e colhendo fartura. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então é aqui que Paulo ensina a oferta. Eu sou da opinião que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Nós temos no Novo Testamento generosidade. Nós temos ofertas, algo que não é obrigatório, algo que não é um peso, algo que deve ser feito com alegria, como Paulo diz aqui no versículo 7. Então, se você quiser usar o dízimo como parâmetro para a sua oferta, use, mas dízimo, no meu entendimento, é algo que passou. Não é algo que foi ensinado pelos apóstolos, como eu falei por exemplo, no, no concílio de Jerusalém, que é retratado em Atos 15. Certos de que Deus é poderoso para fazer em toda graça vós sejam acrescentadas, a fim de que em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades santificadas, transbordei em toda boa obra. Como está escrito, distribui, dou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao semeia, e o pão que tem fome também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos de vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossa vida, a fim de que possa ser generoso a qualquer ocasião, e por intermédio, a vossa boa vontade resulta em ação de graça a Deus. Portanto, ao ministrar essas assistências, não apenas esteis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente provando o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência e que acompanha vosso coração em compartilhar vossos bens como eles todos os outros, e eles orando em vosso favor demonstrem a profunda afeição que tem por vós, por causa do extraordinária graça de Deus que vos concedida. A graça a Deus por haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Então essa é a final do capítulo 9 da segunda carta à igreja de Corinto. Agradeço a todos que assistiram, agradeço a todos os meus likes que essa live teve. Amanhã é uma live de devocional, uma mini sermão que acontece lá na rede vizinha. Então, tem um link aqui embaixo, você que está assistindo no YouTube, que leva até o meu Instagram. Então, amanhã teremos live devocional. Então, tenha um bom resto de terça-feira, um bom início ainda de semana e até amanhã na live devocional na rede vizinha. Até a próxima.
Leitura.